Quantos têm a Bíblia Santa, ergam-na. Nós vamos examinar um versículo nesta manhã. 8º capítulo de Marcos, Evangelho segundo Marcos, 8º capítulo, 34º versículo. Marcos 8, 34. Eu leio a partir da Ara, você acompanha na sua tradução. Então, convocando a multidão, juntamente com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Pai, fala aos nossos corações nessa manhã, Pai, a despeito das minhas imperfeições e pecados. Use esse vaso de barro para o louvor da tua glória, Senhor. Que eu desapareça e só o Senhor esteja aqui. Unge as palavras, Pai, que elas encontrem espaço nos corações e tragam entendimento para a mente, tragam luz ao coração e à mente e transformem vida, nós te pedimos, em nome e pelo amor de Jesus. Amém. No primeiro domingo de 2019, para ser exato, 6 de janeiro de 2019, eu iniciei a exposição deste, que é o mais compacto dos evangelhos. Durante os anos 2019 e 2020, esse livro foi exposto versículo por versículo, no total de 46 pregações. Analisamos a primeira metade desta obra, então, parando no dia 15 de novembro de 2020, quando nós chegamos no 8:34, que é o versículo imediatamente anterior ao versículo que nós lemos hoje. Parece sábio, então, fazermos uma brevíssima recapitulação de alguns pontos importantes que cobrimos naqueles 2 anos de 2019 e 2020. Afinal, 2 anos e meio se passaram quando nós pregamos este livro precioso. Esta obra foi escrita por João Marcos, aquele que correu nu no Getsêmani, quando Jesus foi preso, Marcos 14, 51 e 52. Esse rapaz é o primo de José Barnabé, Colossenses 4:10. Ambos foram companheiros de Paulo em sua primeira viagem missionária. O conteúdo desta obra é baseada nas pregações do apóstolo Pedro, que chamava João Marcos de meu filho, 1 Pedro 5:13. O objetivo de Marcos, ao escrever esse livro, é demonstrar que não é César que é Kyrios, que é Senhor, mas que é Jesus que é Senhor, que é Kyrios. Não é o que os romanos diziam e ensinavam e forçavam as pessoas a chamar o imperador de Senhor. Não, é Jesus Cristo que é Senhor. Isso é o objetivo de Marcos. O clímax desta obra, tudo isso aqui nós já vimos, tá? Eu estou dando uma passada rápida para relembrar vocês de alguma coisa que nós já estudamos. O clímax desta obra está em Marcos 8, 27 a 29, onde lemos: quem diz o povo que eu sou? Pergunta Jesus. Os discípulos responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, e ainda outros dizem que tu és algum profeta. E vocês? É lindo isso, né? E eu, hoje de manhã? E você, hoje de manhã? E vocês, meus discípulos? Jesus pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo, tu és o Messias prometido. Jesus é o prometido Salvador da humanidade.
o único que pode dar vida eterna. Veja, nossos pecados nos condenam, mas Jesus é a porta que nos leva para o céu. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode se achegar a Deus a não ser por meio dele. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, e a Bíblia como um todo foi escrita para mostrar à humanidade que Jesus é o Cristo, é o Senhor, é o Filho de Deus, e crendo nele, alguém pode ter vida em seu nome. Isso aqui foi tudo a título de recapitulação. Vamos retomar onde paramos. Vocês lembram que a gente estava pregando isso nos domingos à noite? Pregamos sequencialmente 19 e 20 domingo à noite. Aí no dia 15 de novembro, eu não mais preguei, o pastor Paulo, o pastor André pregou no próximo domingo à noite. No próximo, o pastor Paulo, eu adoeci com Covid, e aí então saí de cena por algum tempo na igreja. Quando retornei para a igreja, parei esse evangelho e iniciei a caminhada em Filipenses, já de manhã, e aí atravessamos Filipenses inteiro, 52 pregações em Filipenses. Então eu estou trazendo o que a gente estava fazendo à noite para amanhã, e vamos tocar o barco aqui com a graça de Deus. Vamos terminar esse evangelho algum momento à frente, amém, meus irmãos? Vamos então, qual é o ponto central do texto que nós lemos? Marcos 8:34. Qual é o objetivo, qual é o ponto central que Marcos está querendo dizer aqui? Ele diz, noutras palavras, bem diferente de ele, que a carregar a nossa cruz, abraçar a vontade de Deus, traz a grande alegria, a verdadeira alegria que você e eu precisamos nessa vida, e a vida eterna no além. O Senhor te convida nesta manhã a crucificar o ego e a te entregar incondicionalmente a Ele. Isso é uma paráfrase bem diferente do texto que eu li, chamando a si a multidão com os discípulos. Disse-lhes: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Quando tem o texto aberto, 5 destaques saltam aos olhos neste texto, 5 pontos saltam aos olhos. A universalidade do convite de Jesus, a gente vai ver um a um, eu vou dar o mapa e a gente vai então destrinchar. A universalidade do convite em primeiro lugar. Em segundo lugar, a condicionalidade do convite. Em terceiro lugar, a autonegação envolvida no convite. Quarto, o ato voluntário de tomar a cruz. E quinto e último, a recompensa desta decisão. Então vamos lá, vamos olhar os 5 pontos que Marcos coloca diante de nós. A primeira coisa que a gente nota, quando a gente lê a primeira palavra, as primeiras palavras deste convite, é a universalidade da chamada. Jesus Cristo chama todos, sem exceção. Olha aqui, ele não limita o seu convite a seus discípulos, ele inclui também o povão. Olha comigo, chamando a si a multidão, juntamente com os discípulos. O texto paralelo de Lucas 9:23 verte um pouquinho diferente, dizia a todos. Marcos é mais detalhista e propositalmente inclui tanto os descrentes, a multidão, quanto os crentes, os discípulos, tanto os curiosos quanto aqueles que o amavam. O termo grego alguém pode ser traduzido como qualquer um. Se alguém, se qualquer pessoa, você e eu, assim, os de fora como os de dentro, os membros da igreja como os ímpios, tanto você quanto eu. Não há distinção de etnia, não há distinção de grupo religioso, não há qualquer diferença. Todos, igualmente todos, sem exceção, todos são convidados a serem discípulos de Jesus. Vivemos em uma época em que ser politicamente correto
envolve a rejeição da singularidade, da exclusividade de Jesus. Assim, Buda, Mani, Confúcio, Jesus, Maomé, Akhenaton, Lao Tse, Dalai Lama, Zaratustra, todos são igualmente iluminados e profetas com consciência cósmica do divino, diz o popular. Todavia, esse texto vai na direção oposta. Esse texto diz o exato oposto do que o politicamente nos ensina. Jesus chama a todos para segui-lo. É por isso que ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Fosse isso pouco, ninguém chega a Deus a não ser através de mim. É interessante que nesse texto que eu acabei de citar, João 14, 6, Jesus não diz um caminho, ele diz o caminho. Jesus não diz eu sou uma verdade dentre outras, ele diz sou a verdade, eu sou a vida. Ele é o caminho, ele é a verdade encarnada, ele é o único que pode dar vida eterna. A consequência deste fato é que toda a humanidade precisa do Salvador Jesus, precisa ser discípulo de Jesus. Veja, querido, todos os seres humanos serão julgados, uns para galardão, outros para condenação. Os primeiros, os discípulos de Cristo, serão julgados para galardão, como está descrito a nosso respeito em 2 Coríntios 5,10. 2 Coríntios 5,10, porque importa que todos nós, Paulo está falando com os crentes, ele está incluído, importa que todos nós compareçamos perante o Bema, o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito. Isso aqui é galardão. Também, por outro lado, todos os que não forem discípulos de Cristo serão julgados para condenação, segundo escrito em Apocalipse 2,15. Apocalipse 2,15. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Então, o primeiro ponto do texto é que o convite envolve todos, sem exceção. Envolve você e eu nesta manhã, para sermos discípulos do Mestre Jesus. 2, condicionalidade. Segunda coisa que o texto fala é da condicionalidade do chamado de Jesus. Ninguém é forçado a seguir Jesus. Ninguém é obrigado a ser discípulo de Jesus. Ao contrário, o convite inicia com a condicional se uma pessoa quiser. É o mesmo Jesus que disse: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. É o mesmo Jesus. A opção de vir a Jesus é deixada em nossas mãos. É fascinante ver a docilidade de Cristo. Veja como Criador de tudo e de todos, Ele poderia simplesmente nos obrigar a segui-lo, mas não é isso que Ele faz. Sim, Jesus Cristo é o eterno Criador de todas as coisas, como lemos em João 1,3, todas as coisas foram criadas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Sendo assim, Ele tem total e pleno direito de nos obrigar a ser discípulos dEle, mas não é isso que Ele faz, não é isso. Ele gentilmente convida a todos a que venham segui-lo. Todavia, embora amigável, o convite tem um conteúdo duríssimo e dificílimo. Esse é o terceiro ponto, a autonegação. Esse é o terceiro. O que é a autonegação? Ele não diz negue-se a si mesmo no texto. Se alguém quiser vir após mim, negue-se. Diga não a tudo que é contrário ao projeto de Deus para você. Ou seja, é o abandono do ego em detrimento de outrem.
Meu projeto de vida, de hora em diante, é aquilo que Deus quer, não o que eu quero. As minhas vontades, os meus prazeres, os meus desejos, as minhas ambições, tudo que concerne a meu ser, passa daí em diante pelo crivo da vontade de Deus. Isso necessariamente exigirá renúncia. Eu tenho que renunciar, eu terei que abandonar, eu vou ter que desistir de qualquer coisa, ou qualquer pessoa, ou qualquer atitude que me separe de Deus. Tudo que me separa de Deus vai ter que ser renunciado. O namoro que me separe de Deus, uma amizade que me separe de Deus, uma prática, assinar um contrato que Deus não concorda. Situações poderiam ser multiplicadas ad infinito. Qualquer coisa que me separa de Deus, seja ela qual for, isso pode ser uma coisa interna, não precisa ser uma ação somente, mas uma disposição mental que eu sei que é reprovável ao Senhor, um pensamento, eu preciso crucificá-lo, eu preciso negar. É isso que está envolvido em negue-se a si mesmo. Tudo que me separa de Deus, todo tipo de idolatria, noutras palavras, avareza, luxúria, altivez, eu luto muito com isso, com essa aqui, altivez, porfias, ciúmes, invejas, dissensões, bebedices, discórdias e coisas semelhantes. Gálatas 5, 19 a 21. É óbvio, meus irmãos, que ninguém consegue viver absolutamente perfeito isso aqui. Isso é um chamado para a gente caminhar nessa estrada, no poder do Espírito Santo. Nós só podemos caminhar assim, no poder do Espírito Santo. Ninguém tem força suficiente, nenhum de nós é externamente capaz de, na força do braço, se negar como nós somos chamados a nos negarmos. Uma coisa que eu acho lindo neste chamado para negação é que essa foi a forma de vida que Jesus viveu. Jesus não nos chama para fazer nada que Ele não tenha feito. Jesus não demanda nada de mim e de você que Ele mesmo não tenha se submetido. Se você bater os olhos um pouquinho acima, nós lemos o versículo 34, se você olhar um pouquinho acima, o versículo 31 a 33, que é o contexto imediato, você vai ver que Jesus não exige nada de nós que Ele mesmo não esteja disposto a fazer. 31. Começou então a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, que fosse rejeitado pelos anciãos e principais sacerdotes e pelos escribas, e que ele fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse. E isso dizia abertamente, ao que Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, mas ele, virando-se, olhando para seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, porque tu não te importas com as coisas que são de Deus, mas sim com as coisas que são dos homens. Jesus aqui rejeita completamente a sugestão do apóstolo Pedro, que fez motivado por amor, obviamente. Pedro está motivado por cuidado, por carinho, por proteção ao mestre. Mas ele revela que a preocupação de Pedro é de fato diabólica. Por trás da intenção de Pedro está o inimigo movendo Pedro. Cristo sabia que o sofrimento, a rejeição e a morte vergonhosa na cruz era a vontade de Deus para ele. Logo, Jesus radicalmente nega a si mesmo, que é o que ele chama você, a mim, a fazer. Só que ele nega no nível muito mais alto. O que ele nos chama a fazer está bem embaixo. Mas ele é o arquétipo, ele é o exemplo maior. Ele nega
a si mesmo para cuidar das coisas que são de Deus. Isso Jesus fez humilhando-se a si mesmo e tomando a sua cruz, a fim de fazer a vontade do Pai. Todas essas coisas, as atitudes, o modelo de vida do Senhor Jesus, são um exemplo para nós seguirmos. A servidão, a humilhação e a morte de Cristo são protótipos, pois imitá-lo é a consequência natural de ser um cristão, um pequeno Cristo. Como já disse, nenhum de nós consegue essa total autonegação. Mesmo assim, a nossa tentativa, com auxílio do Espírito Santo, deve ser permanente e diária. Você e eu somos chamados a todos os dias a agir dessa maneira. E este pensamento desemboca naturalmente no quarto ponto: tome a sua cruz. Tome a sua cruz. Na passagem paralela, o médico Lucas narra esse episódio de forma mais completa. Se quiseres acompanhar Lucas 9, 23. Lucas 9, 23. Ele usa a expressão Lucas dia a dia. Dizia a todos, Lucas 9, 23, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Está aqui, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. A gente aprende nesse texto que ser um discípulo de Jesus é algo cotidiano, é algo feito diariamente, é algo habitual. A cada novo dia você e eu somos confrontados com coisas que nos separam, que obstaculam a nossa comunhão com Deus. Eu tenho o hábito, e já disse várias vezes desse púlpito, todos os dias, a não ser raríssima, ultimamente esse hábito, essa prática tem sido quebrada, porque a Radassa dá um berro lá para dentro às vezes, e às vezes a minha esposa sai, não é a prática normal, mas 99% do tempo, acordei na cama, da cama para o chão, da cama cara no chão. Senhor, me enche do teu espírito hoje, me ajuda a passar esse dia sem pecar, me ajuda nesse dia, que eu passe, atravesse o dia inteiro sem pecar. Eu preciso de ti, eu não tenho força. Ninguém se iluda de que você sozinho, ninguém pense, ninguém se engane que você sozinho pode viver uma vida assim. É impossível isso. Nós precisamos da ajuda do Senhor diariamente, para nos negarmos a nós mesmos e tomarmos a nossa cruz. Seguir a Jesus ou tomar a cruz é a mesma coisa. Seguir a Jesus e tomar a cruz não é algo que só se faz aos domingos, só na igreja, só no retiro do Rejopib. Não. Diuturnamente eu sou chamado a fazer a vontade dele. Vale destacar que negar-se a si mesmo e tomar a cruz estão intimamente conectados um ao outro. O primeiro é negativo, é dizer não à carne. O segundo é positivo, é dizer sim a Deus. Observe que este ato positivo é muitas vezes mal interpretado. Quem nunca ouviu um crente dizer: a minha sogra é a minha cruz? Quem nunca ouviu isso? Quem nunca já ouviu alguém dizer: a minha doença é a minha cruz, o meu marido é a minha cruz? Veja, qualquer coisa que for passiva não é cruz. Qualquer coisa, você não sabia que você tinha uma péssima sogra até casar, então você recebeu, isso foi uma coisa passiva que veio sobre você. A doença, você não escolhe adoecer. A doença muitas das vezes é uma coisa passiva que vem sobre você, você é contagiado. Nada que é passivo é cruz. Para que seja uma cruz, precisa ser um ato voluntário. Você decide tomar aquela decisão: Senhor, por amor de ti, eu vou crucificar minha vontade, neste momento eu vou te seguir. E meus irmãos, eu tenho certeza que se eu fosse fazer uma enquete aqui,
começando do Cláudio, saindo, descendo aqui, indo pela Aline, todos aqui subindo, parando aqui no Paulo, todos nós temos que fazer decisões, maior ou menor, algumas decisões gravíssimas e seríssimas, mas no dia a dia também, no dia a dia, nós temos que dizer não para determinada situação, e negar-nos, e dizer, não, eu vou fazer isso, que isso é a vontade de Deus. Quem dos homens, muitas das vezes, não tem vontade de reagir e dizer umas boas verdades para essa pessoa que me ofendeu? Eu vou dizer, peraí que eu vou dizer umas verdades aqui. Não, crucifica a tua carne, crucifica, engole, deixa, crucifica a carne, nega a tua vontade de dizer uns bons desaforos de volta. Quem em milhares de situações não vê, não enxerga do Senhor que eu não devo estar comendo esse doce porque eu estou com diabetes, ou porque isso me engorda, eu não posso. E as decisões e as situações, elas são múltiplas, elas são infinitas. Repito, não apenas grandes decisões que eu tenho que crucificar. E eu estava conversando com a minha esposa, e ela estava citando algumas coisas grandes que por vezes uma pessoa é deparada. Por exemplo, uma moça que se apaixona por um não crente, e se ela quiser seguir a Jesus, ela tem que crucificar, ela tem que crucificar as suas emoções e sentimentos, para dizer, não, eu vou seguir a Jesus. Isso é uma decisão grande, mas decisões minúsculas, decisões que acontecem a cada segundo. Eu estava no site Bíblia Online, eu acho que eu já citei isso, mas vale para aqueles que não ouviram. Isso é uma decisão. Bíblia Online, você clica e você vê essa versão, você vê a ARA, a NVI, a NVT, só num clique. Aí surge um TikTok, uma mulher nua, no site Bíblia Online. Eu tenho uma fração de segundos para negar o meu desejo de continuar olhando e apagar. Então você tem grandes decisões, decisões que você vai ter que considerar, ponderar, meditar, e aí dizer, não, eu vou seguir o Senhor, vai custar muito, mas eu vou seguir o Senhor. E decisões, milhões de decisões durante o dia, que você vai dizer, não, eu vou crucificar. Não, Pai, eu quero ser santo, eu quero ser puro, me ajuda a ser puro, me ajuda a ser santo. Todos nós estamos nessa guerra, se formos honestos. Todos nós, se quisermos sermos de fato e não meros religiosos. Eu não estou falando aqui com religioso, estou falando aqui com quem é discípulo de Jesus e deseja ser discípulo dele. É o que Jesus, é o estilo de vida que Jesus viveu e que ele me chama a viver. Por sinal, a crucificação, o ato de crucificação que Jesus suscita aqui, era uma coisa muito comum, qualquer pessoa entenderia. Se Jesus disse tomar a cruz, é o equivalente a dizer hoje, toma a cadeira elétrica. Você entende na hora que ia morrer. Isso era uma coisa, essa cena, tomar a cruz, colocar o ombro na quina da cruz, era comum. O governador da Síria, romano, Varus, crucificou 12.000 judeus publicamente. Então, é a imagem aqui de eu dizer não para mim e morrer para meus planos, meus desejos e minhas ambições. Nós somos chamados a dizer não aos olhos, não à boca e a tudo que colide com a vontade do Pai. Quinto e último, carregar a nossa cruz, abraçar a vontade de Deus, traz a maior das recompensas, alegria verdadeira nesta vida e vida eterna aqui e no além. Observa, bate os olhos, na sequência a gente leu, a gente está examinando o 34, olha comigo o 35, 36. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, quem quiser curtir a sua vida, numa outra linguagem mais, quem quiser vai perder,
E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho vai ganhar. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A alegria verdadeira, no português arcaico, o gozo interior, é viver a vida que Deus tem para ti. A paz, o amor, os frutos do Espírito só florescem quando nós temos o projeto de Deus para nós colocar em prática. Veja, foi Deus que te criou, consequentemente, Ele sabe exatamente como você funciona. Da mesma maneira como o criador do Motorola, a fábrica do Motorola é quem melhor conhece como o aparelho Motorola funciona, e não o técnico que dá opinião. Da mesma maneira, Deus te criou, foi Deus que te bobinou, e tem um plano para a tua vida perfeito. Ele sabe como você funciona, de que maneira você foi desenhado, e Ele pode te encaixar no melhor plano de vida, para que tu vivas uma vida mais frutífera e mais profícua possível. A ideia que Deus quer estragar as nossas alegrias, Deus cria regras, Deus cria circunstâncias para cercear o nosso prazer, a nossa alegria. Isso é uma mentira do diabo. Todas as regras que Deus cria é para o nosso bem. Todas as regras, tudo que Deus não quer que a gente faça, é para nos proteger de nós mesmos. Facilmente nós temos uma tendência a nos tornarmos idólatras, viciados nisso e naquilo. Então tudo que Deus constrói de muro e de cerca ao nosso redor é para nossa proteção, não é para estragar a tua parada. Não, creia, a vida que o Pai quer te dar é a única na qual você tem profunda paz, paz verdadeira. Experimenta amor incondicional e alegrias muito superiores às alegrias da carne do mundo e o diabo. Eu sou testemunha desse fato. A superioridade da vida cristã muito excede qualquer outro estilo de vida. Quais são as coisas nesta manhã que te impedem de tomar a tua cruz? As nossas credenciais, ser dizimista, ser filho de crente, ser missionária, ser professor de teologia, ser pastor, não interessam ao Senhor. Todos nós, inclusive eu, somos igualmente chamados a tomar a cruz, a seguir o exemplo de Jesus. A razão de muita insatisfação em meio aos crentes, presta atenção, se vocês não prestaram atenção para nada do que eu disse até aqui, presta atenção que eu estou terminando. A razão que muito crente tem uma vida não satisfatória, não encontra de fato aquela alegria prometida, aquela alegria que a Bíblia fala, far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há alegrias perpetuamente, a tua mão direita aprofunda. Por que muito crente não experimenta? Porque a entrega é parcial, a entrega não é incondicional e total. Ele é crente, mas ao mesmo tempo ele está no mundo, ele está com um pé aqui, um pé ali, aí ele vive uma vida insatisfeita, uma vida pela metade, ele não experimenta o gozo do Espírito Santo, que somente aqueles que de fato carregam a sua cruz todos os dias podem experimentar. O convite de Cristo, eu termino, é universal. O maior pecador está incluído: Hitler, Stalin, todos, satanistas, espíritas, crentes, descrentes, todos nós. Mas é um convite condicional, se você quiser. A decisão é sua, a decisão é minha de segui-lo todos os dias. Embora você e eu possamos aceitar tal decisão, eu aceitei, tenho tentado viver assim todos os dias, devemos considerar seriamente o custo da autonegação, de tomar a cruz. Por outro lado, os que aceitam este desafio e apostam tudo em Cristo,
recebem uma vida feliz. Eu sou testemunha disso. E recompensas eternas. Que os teus olhos sejam abertos para essa realidade, em nome de Jesus. E por fim, domingo que vem, tivermos forte saúde, continuamos os próximos versículos, se assim o Senhor nos der força, amém?